Sinais da sua passagem para a quinta dimensão. É o que vamos falar aqui hoje neste vídeo. Já tem um tempo, pessoal, que eu estou para trazer esse vídeo para vocês. Inclusive foi o pedido de algumas pessoas que participaram do trabalho coletivo da mesa radiônica sobre os sinais que você está transitando, que você está passando para a quinta dimensão. Mas eu precisava de um tempo para poder reunir, né, esses sinais, observar também a minha própria vida, saber o que a espiritualidade ela poderia trazer para mim em relação a isso, para que eu pudesse trazer esse vídeo para vocês, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: a passagem para a quinta dimensão, ela é uma escolha. Ela não é algo obrigatório e não é algo aonde uma energia externa ou até mesmo a espiritualidade vai levar você para lá. Você vai fazer essa escolha de maneira consciente. Por quê? Porque a quinta dimensão não é um lugar. Então, quando eu falo aqui que você está de passagem para a quinta dimensão, eu não estou dizendo que você vai sair da Terra e vai para outro lugar. Você vai para outra dimensão. A quinta dimensão, ela é um estado de consciência. Você vai permanecer aqui no planeta Terra, né? Só que o planeta Terra, ele vai habitar pessoas que têm uma consciência de quinta dimensão. E como tudo é energia, futuramente o planeta Terra, ele deixará de ser 3D para ser 5D. Então, nesse momento, nós estamos aí fazendo essa passagem da 3D barra 4D, né, vamos dizer assim, porque tem, né, não é esse pulo da 3D para 5D, tem a passagem pela 4D, para que possamos, de fato, chegar, então, na consciência da 5D. Mas você, eu, todos nós, né, que estamos tendo a oportunidade de viver essa experiência, e é, assim, algo do qual deveríamos nos agradar muito, né, ser muito gratos por essa experiência, pois nós estamos recebendo a oportunidade, né, vocês têm noção do que é isso? Nós que estamos aqui agora e quem está chegando, né, as crianças que estão aí nascendo agora, estão tendo a oportunidade de viver a transição planetária, que já foi, né, prevista há muitos e muitos anos atrás. Se vocês não conhecem a Dolores Cannon, né, ela falava muito sobre essa questão da transição planetária, tá? Então é importante você, após sair aqui também desse vídeo, você buscar mais conhecimento, principalmente se esse assunto ele é novo para você, tá? Então nós estamos passando por essa transição, se caso você não saiba, e é exatamente o que eu expliquei para você. E outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui, antes, né, da gente começar a falar sobre os sinais, que é o quê? Não tem como você mentir, tá? Você dizer, por exemplo, eu escolhi, Leonardo, passar para a quinta dimensão, e você não está fazendo o trabalho necessário para passar para a quinta dimensão. Por quê? A quinta dimensão ela tem a ver com energia e com uma coisa que todo mundo tem, que é a assinatura energética. Você tem uma assinatura energética, eu tenho outra. E essa assinatura energética, ela é a nossa vibração, ela é o nosso campo. Você pode mentir através de palavras, né? Você pode mentir para pessoas, pode até mentir para você mesmo, né? Mas aqui não tem como você mentir na sua energia, na sua assinatura energética para o universo, né? Para você ser levado a um estado de consciência no qual você não está fazendo o seu papel, né? Para chegar até lá, tá? E esse papel, ele é você escolher em primeiro lugar, né? Porque a partir do momento que você escolhe, a própria vida, ela vai se encarregar de colocar no teu caminho aquilo que você precisa viver, experienciar, aprender, para se autolevar para a quinta dimensão, né? Aqui, inclusive, eu vou dizer uma coisa que é o quê? Esqueça a ideia de que... Isso é um conselho, tá? Que eu estou dando para você, no sentido de esquecer aqui. Esqueça a ideia que alguém ou algo vai salvar você. Porque não vai, né? Você que vai se salvar. E esse se salvar, que eu estou falando aqui, é você se elevar para estados mais elevados. Então não existe nada externo que vai salvar você. Você é Deus. Você é o universo. Você é a quinta dimensão. Você é a espiritualidade. Entenda que tudo parte de você. Então não tem nada de fora, não tem ninguém para poder levar você para algum lugar ou tirar você de algum lugar, né? Também tirar você, por exemplo, da terceira dimensão e levar você para a quinta dimensão. Quem faz isso é você, tá? Você é o todo-poderoso. Você é o dono da sua realidade. Então é hora de você lembrar do poder que você tem, ok? Porque na quinta dimensão, se tem uma coisa que existe muito forte, é você saber quem é você. E quando eu falo quem é você, eu não estou perguntando qual é o seu trabalho, né, qual é a sua... Se você namora, se você é casado, né, quanto de dinheiro que você tem no banco, se você tem carro, se você não tem, se você é advogado, se você é médico, se você é professor, não é sobre isso, né? Eu estou perguntando num nível mais profundo, a nível de alma. Então é um questionamento também
que eu aconselharia você se fazer, né? Você sabe quem é você sabe o que é que você está fazendo aqui, por que é que você veio para cá, tá? São questões aí que é importante você responder. Eu vou estar olhando aqui, pessoal, para baixo em alguns momentos, porque eu fiz uma lista, tá? Que é a lista, né, que eu vou trazer aqui para você, e algumas outras questões também. E aí, antes da gente começar também os sinais aqui, eu quero falar para você o que é a quinta dimensão, além do que eu falei, né, de ser um estado de consciência, tá? A quinta dimensão, ela é a vibração do amor, da compaixão, da empatia, da reciprocidade, né, da missão no sentido do propósito, de você levar uma vida que tem mais propósito. Também é a consciência da percepção mais ampla da realidade. E uma das coisas, né, que a quinta dimensão ela aborda é a mudança no tempo. É a mudança na percepção do tempo, dia, horário. Você vai continuar tendo, tá? Relógio, né? Mês, ano, dia. Você vai continuar tendo seus compromissos, horários marcados, né? E tudo mais. Mas essa percepção de que, por exemplo, algo está demorando para acontecer, algo acontecer muito rápido, né? Quando é que vai acontecer? Tudo isso tende a se dissolver, tá? Com essa consciência a gente vai adquirindo em relação à questão da quinta dimensão. A quinta dimensão também ela fala muito da unidade, né, de que somos um só para com o todo, que o todo ele está dentro de nós e vice-versa, tá? É você reconhecer, como eu falei, né, que você é o todo-poderoso, que você é o universo, que você é Deus, que você é a espiritualidade, e isso não é prepotência, tá? Isso é reconhecimento de quem é você. Porque se você foi feito pelo todo, né, se você foi feito por Deus, por aquilo que você acredita, pelo nome aí que você dá, você também é isto, entende? Então, aos poucos, a gente vai conseguindo ter essa consciência. A quinta dimensão também, ela preserva muito a questão da natureza, tá? Da conexão com a natureza, da conexão com os animais, do respeito com o planeta, do respeito com o todo, né? Porque somos todos um. Então, se você tem a noção, né, de que somos todos uns, por que é que você vai, por exemplo, desmatar? Por que é que você vai queimar? Por que é que você vai tirar a vida de um outro animal? Entende? Então você começa a entender que aquilo que você faz também, pelo lado externo, afeta você. Porque você é também o todo, né? Então se você prejudica o todo, você está se auto-prejudicando em algum nível, tá? Então a quinta dimensão, ela vem trazer pra gente essa consciência. Agora eu vou começar a falar sobre os sinais que você vai perceber na tua vida, ok? O primeiro sinal, pessoal, é a mudança no tempo, né? Que é o que eu acabei de falar para você sobre essa percepção diferenciada, porque na quinta dimensão, o tempo ele não é linear, não é presente, passado e futuro. Tudo está conectado. Então a gente percebe que, por exemplo, o que você quer hoje, momento presente, de alguma maneira você já tem, né? Que é esse momento futuro, que na verdade não existe, porque só existe o presente, onde no presente tudo está conectado. Então a gente começa a deixar, né, de se preocupar, por exemplo, com o quando, o como, quando que vem, que hora que vem, que dia que vem, que segundo que vai aparecer esse desejo na minha realidade. E aí uma coisa que entra aqui também é o quê? Na quinta dimensão, a manifestação ela é muito mais rápida. É como se ela fosse quase que instantânea. Então você entende que assim, não tem como você chegar na quinta dimensão com uma consciência de 3D. É por isso que a pessoa que escolher a quinta dimensão, ela deixa a consciência de 3D de lado. Porque se você está vivendo em um estado de consciência onde a materialização é muito mais rápida, se você é uma pessoa que está presa à Matrix, se você está preso ao pensamento, a pensamentos negativos, ao pessimismo, você vai materializar isso na sua vida. Só que isso não está condizente com a quinta dimensão. Isso está condizente com a terceira, né? Então, na quinta, você manifesta coisas mais elevadas, tá? E aí a sua percepção de tempo, ela muda. E como que você pode perceber isso na tua vida? Provavelmente você tem percebido que o tempo, ele está mais rápido, né? Ele está mais acelerado. Ou você pode estar presenciando o contrário também. O tempo, ele pode parecer estagnado, parado para você. E isso não significa que você está preso na 3D, tá? Se o tempo, por exemplo, ele está parecendo para você que ele está passando mais devagar, significa o quê? Que você está tendo mais consciência do momento presente. Então, como se aquele momento ele durasse mais tempo para você. Mas esse é um sinal, tá, também, que você está de passagem para a quinta dimensão. Eu tenho presenciado muito isso na minha vida, tá? Tem dia que eu olho, por exemplo, o relógio, né, e eu vejo que é 9 horas da manhã. E eu começo a fazer o meu trabalho, né, fazer tudo que eu tenho que fazer. Quando eu vou ver, de repente, é 3 horas da tarde, né? E assim, eu não fiz tanta coisa assim, né? Não fiquei ocupado tanto tempo assim,
para que fosse 3 horas da tarde. Mas isso significa o quê? A presença, o momento presente. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou gravando esse vídeo para você. Então não tem que estar preocupado com o que eu vou fazer depois. Isso é viver o momento presente. E quando você vive o momento presente, você deixa de se preocupar com a questão do tempo. Ah, mas que horas que é, né? Eu acabei de ver agora, era 9 horas. Ah, deixa eu ver de novo aqui. Não, você esquece do tempo, né? Porque você também começa a perceber que tudo está conectado. E isso não significa, pessoal, você ter irresponsabilidade, né? Ah, se eu olhei 9 horas e eu tenho um compromisso meio-dia, eu vou colocar algum alarme, né? Eu vou pedir para poder me avisarem de alguma maneira, eu vou tentar lembrar de alguma forma, tá? Mas aqui nós estamos falando da presença que você tende a sustentar. Então, o tempo, ele vai ser bem diferente, tá? A percepção do tempo daqui em diante, provavelmente você já está percebendo isso aí na tua vida, ok? E aí nesse ponto aqui, por exemplo, você que nunca ouviu falar sobre isso, é uma novidade, o que você pode fazer? Você pode passar a viver o presente. Então, eu tenho um compromisso 3 horas da tarde, mas agora é 8 horas da manhã. Agora é 3 horas? Não é. Então, o que eu vou fazer? Viver o momento presente de que este é o horário que eu estou aqui agora. Então, o que está acontecendo agora? Agora eu estou aqui sentado gravando um vídeo, mesmo que eu tenha um compromisso 3 horas da tarde. Então, é isso que eu tenho que fazer agora, eu tenho que me dedicar a isso. E aí você vai entrando nessa frequência da quinta dimensão, tá? Porque o universo ele vai perceber que você está trazendo aí a sua energia para o momento presente, tá? Sinal de número 2. Uma profunda sensação de paz e tranquilidade que pode chegar do nada, né? Do nada aí em você. Então você de repente está arrumando casa, estudando, trabalhando, cuidando da sua vida, fazendo as coisas que você está fazendo e parece que vem aquela gratidão, né? Eu diria que essa palavra ela pode resumir esse sinal de número 2. É como se uma gratidão muito grande chegasse em você, que chega a ser, pessoal, emocionante. Eu, quando eu sinto isso, eu sinto vontade de chorar, né? Por quê? Porque é a reação do corpo físico, né? Em relação a essa energia, que é algo assim, não tem nem palavras, tá? Para poder explicar. Quem sente isso, né, já sentiu, vai sentir, você vai saber exatamente do que eu tô falando. Só que aí existe aqui um contraste, porque essa sensação, ela pode vir acompanhada no sentido do pós, tá? Não junto, né, não tudo junto, mas do pós de um sentimento mais negativado, tá? Então, por exemplo, você sentiu isso, aí daqui a pouco vem aquela preocupação. Nossa, mas eu tenho uma conta a pagar. Nossa, mas a minha vida em tal área não andou, tal coisa não aconteceu. Por quê? Aqui é uma adaptação energética. Então você está indo para 5D, mas você ainda está na 3D/4D, tá? Então assim, não se cobre tanto, respeite o seu processo, respeite o seu tempo e entenda que isso faz parte, ok? Isso faz parte. E é importante, o que você pode fazer aqui? Quando vier esse sentimento de profunda gratidão, paz, tranquilidade, sossego, harmonia, momento presente, você vai sustentá-lo o máximo que você puder. Se você puder até parar de fazer o que você está fazendo, fechar os seus olhos, fazer uma respiração profunda e sentir esse sentimento, vai ser muito bom. Por quê? Porque quando vier o outro sentimento que eu falei para você, a preocupação, a escassez, a ansiedade, você vai trazer, ou pelo menos tentar, trazer o sentimento que você sustentou primeiro. Então o que você vai fazer? Ah, tá vindo uma ansiedade aqui. Eu vou parar, fechar os olhos, respirar e trazer o sentimento da gratidão. Trazer o sentimento da paz que eu senti antes. Por quê? Você começa a amplificar o teu campo em relação a isso, tá? E aí esses outros sentimentos mais negativados, eles vão ganhando cada vez menos espaço. Então eles vão saindo, né? E aí você vai deixando para trás essa frequência da 3D, tá? Porque esses sentimentos que eu falei mais negativados têm a ver com essa questão, ok? Sinal de número 3, mudança de prioridade. Você tinha, na verdade, prioridades que agora você não tem mais, tá? E aqui a gente pode estar falando, por exemplo, de interesses que você tinha e você perdeu. Ah, eu me interessava por tal assunto. Hoje em dia parece que não tem mais nada a ver, né? Ah, eu me interessava pela vida de um artista específico, por um famoso, por um cantor. Hoje parece que não me interesso mais. Aqui também a gente pode falar de que você ganha, tá? Você passa a ganhar um interesse maior por aquilo que tem propósito. Então é como se você parasse e refletisse. Eu pesquisar sobre a vida de um artista, né, ficar louco, sei lá, por um famoso, por um assunto específico, está agregando na minha vida?
você faz esse tipo de questionamento aqui, né? Você passa a fazer esse tipo de questionamento. E como conselho, né, que é o que eu falei, que você pode passar a fazer, tá? Peraí, eu tô aqui estudando tal assunto, vendo tal vídeo, consumindo tal conteúdo, isso aqui está agregando na minha vida? Não está. Então aqui você começa a perder o interesse, porque acompanha você para a quinta dimensão aquilo que realmente agrega na tua vida, tá? E o que não agrega vai sair. Então aqui uma mudança de prioridade, de interesse, de assunto, vai ficando para trás. Inclusive uma coisa, tá, que pode acontecer, que eu até anotei aqui, é o quê? Você pode talvez perder o interesse por competir ou se mostrar de alguma maneira melhor do que o outro, ou melhor, no sentido de coisas materiais, né, que você possa ter. Se você já tinha isso antes, né, você pode perder esse interesse também, como se você entendesse que, olha, é a minha vida, é o meu jeito, é a minha evolução, não tem nada a ver com a questão da outra pessoa, no sentido de comparar, tá, um processo com o outro processo, ok? Quarto sinal são mudanças nos seus relacionamentos. Então você começa a enxergar o outro de uma outra maneira. E aqui, pessoal, pode ficar muito claro para você o quanto uma outra pessoa, no sentido de convivência, tá? Ela pode fazer mal para você. Então aqui você percebe o relacionamento tóxico que você tem com família, com casamento, com namoro, né? Com amizade, com vizinhos. Você começa a ver o quanto os seus relacionamentos eles estão ou não condizentes com quem você está se tornando. E aí vem o quê? Términos, né? Afastamentos, desconexão. Pessoas aqui que podem, por exemplo, ser casadas há muito tempo, mas hoje, ou daqui a um tempo, né? Você olha para o seu parceiro, né? Sua parceira, seu companheiro, sua companheira, e você vê que, assim, essa pessoa não tem nada mais a ver comigo. E não é sobre a pessoa, é sobre você. Porque aqui a gente pode ter uma questão onde você está passando para a quinta dimensão e a outra pessoa ainda não. Ou não vai passar, tá? Porque, como eu falei, é uma questão de escolha. Então, se a outra pessoa ela não quiser passar, vai chegar um momento que vai haver uma separação, tá? Vai haver uma separação porque não tem mais condizência. Então, aqui os seus relacionamentos, eles tendem a mudar. E é uma coisa muito bacana que tende a acontecer, e eu tenho, inclusive, presenciado isso na minha vida real, né? Na minha vida aqui pessoal, e eu não estou falando aqui no caso do meu trabalho, né, porque chega até mim, claro, muitas pessoas que já estão com a consciência na 5D, ou estão de passagem, mas eu estou falando aqui da matéria mesmo em si. Eu tenho percebido na matéria pessoas que estão nessa consciência, em lugares aleatórios, né, que eu vou, mercado, padaria, barbearia, né, então tem pessoas que já estão trazendo outros tipos de assunto que antes não traziam, né, e isso é muito bacana porque você vê que realmente está acontecendo essa transição planetária, tá? Sinal de número 5, sensibilidade energética aumentada. E isso aqui serve para tudo, tá? Serve para tudo, para ambientes inclusive. Então, um lugar que antes você gostava ou que você se sentia bem, você pode passar a não se sentir mais, tá? Aqui, presença de pessoas também na tua vida, coisas que você faz ou fazia, porque para alguns você já pode, né, ter passado por isso e aí de alguma maneira você já não faz mais, já não tem mais um comportamento. Então é como se você tivesse assim... Você pode ser visto, tá, talvez pelo outro que não tá talvez nessa consciência ainda, ou até pessoa que julga muito a outra, como uma pessoa assim um pouco chatinha, né? Aquela pessoa lenta, né? Vamos dizer assim, que algumas pessoas falam. Ah, você é chato, você não gosta de nada. Você pode começar a ser visto um pouco assim, tá? E aí você sabe que não é sobre você, é sobre o outro, porque aqui tem a ver com a questão da prioridade que a gente falou. Então você se tornando mais sensível, você muda as suas prioridades, porque aqui a gente fala de coisas que você não consegue mais suportar, tá? Você não consegue mais suportar estar em um lugar, estar com uma pessoa e tudo bem, ok? Sexto sinal, mudança na alimentação e no corpo físico. Eu já falei, pessoal, que nesse canal há um tempo atrás, né? Algumas pessoas até falaram, ah, não tem nada a ver, né? Você tá viajando e tal, porque com certeza essas pessoas elas não tinham, e talvez não tenham até hoje, e talvez nunca vão ter, esse conhecimento, né? Mas a nossa alimentação, ela é muito importante para a nossa questão energética. E isso é muito comum de você observar. Coma algo que é considerado pesado e observe como é que você vai ficar depois que você ingerir esse alimento, essa bebida. Observe como você vai ficar. Se você vai ficar cheio de energia, alegre, feliz, ou se você vai ficar cansado, prostrado, com sono.
denso energeticamente falando. Então aqui você começa a se alimentar de maneira consciente, aonde você vai perceber que tem alimento que está fazendo mal para você e o teu corpo físico ele vai reagir. E aí uma coisa aqui que eu quero acrescentar nessa questão é o que? Falando do corpo físico, a passagem para a quinta dimensão ela causa mudança no DNA. Para você ter uma noção de quão profundo é o que nós estamos falando aqui, né? Do quão importante e, como eu falei, né, a gente reconhecer que nós estamos aqui vivendo essa oportunidade, porque nós estamos tendo a oportunidade de ocorrer uma mudança no nosso DNA. Você tem noção do que é isso, né? Você tem noção do que é uma mudança no seu DNA? Então aqui o teu corpo também, por conta dessas mudanças, não aceita mais alimentação, tá? Determinado tipo. E aí, pessoal, que não tem nada específico. Alguns aqui podem aceitar tal coisa que o outro não aceita, ok? Então aí você vai observar como é que o teu corpo está reagindo. Comi tal coisa, como que eu estou me sentindo? Deu alguma reação na minha pele, né? Na minha saúde? Observe, tá? Sétimo sinal, busca intensa por conhecimento e autoconhecimento. Então você entende que, eu vou riscando aqui, para que eu não me perca, você entende que, de alguma maneira, o que importa é você, tá? Porque é o que eu falei, por isso que eu disse no começo, né? Não existe aqui um salvador externo. Ninguém vai te salvar, ninguém vai te levar para lugar nenhum, ninguém vai tirar você de lugar nenhum, a não ser que seja você mesmo. Então aqui você entende que, nesse sétimo sinal, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem sou eu, que é também aquela pergunta que eu havia deixado aqui para você, tá? Porque aí você também vai entender que, olha, eu sou Deus, eu sou o universo, eu sou o todo, então eu me levo para a quinta dimensão, tá? Oitavo sinal é maior empatia e compaixão, tá? Porque a quinta dimensão, ela é vibracionalmente falando o amor incondicional. E o amor incondicional, né, ele é incondicional. Ele não tem uma questão de você esperar que algo volte para você. E eu não estou falando aqui que você deva ser uma pessoa boba, né, que você deva aceitar ou fazer coisas, né, para os outros aonde você é prejudicado. Porque a primeira coisa que o amor incondicional ensina para você é o amor próprio. É você colocar-se em primeiro lugar, tá? Mas esse oitavo sinal, ele vem trazendo essa empatia, essa compaixão maior. É você entender que, olha, eu vou arrancar aquela planta ali, mas eu sou aquela planta também, né? Eu vou prejudicar, sei lá, aquele animal, eu vou prejudicar o planeta, eu sou o planeta, eu sou o animal. Então você começa a se colocar no lugar do outro, né? Do ser vivo, do ser também não vivo, você... assim, é o todo, tá? É o todo aqui, então a empatia, ela se torna muito maior. E com isso também ajuda o próximo, né? Você se colocar no lugar do outro e ver o que ele está passando, apesar de você talvez nunca ter passado por aquilo que ele está passando. Então você começa a desenvolver o amor incondicional, certo? Nono sinal, maior necessidade de silêncio e conexão com a natureza. Aqui, distrações tendem a ficar de lado, tá? E isso tem a ver também com a questão das prioridades, né? Porque você entende que, vou sentar aqui e vou ver uma televisão onde só tem tragédia. Como que isso vai agregar na minha vida? E aqui também você precisa de mais silêncio porque é a conexão com o eu interior, com a sua versão mais elevada, com a sua versão da quinta dimensão. E não é no barulho, né, no dia a dia, na correria, que vai ter essa conexão, ok? Muito pelo contrário, né? É no silêncio, na conexão com a natureza, na meditação, na autocontemplação e na autoobservação. Então é muito importante você tirar momentos aqui de conexão com você mesmo. Décimo sinal, sonhos mais vívidos, tá? Os sonhos mais vívidos aqui, eles se dão por quê? Porque a quinta dimensão, como eu falei para você, ela abrange, né, a 3D e a 4D. Então, por exemplo, a 5D, ela já fala desse campo dos sonhos. Então, é como se o seu sonho, ele estivesse sendo vivido no momento presente. Por quê? Porque, na verdade, não existe essa separação dos momentos, né? A gente tende a acreditar, por exemplo, que o sonho, ele é algo distante, né? Ou algo que não está presente na matéria. Só que, na verdade, o sonho ele nada mais é do que o desdobramento da nossa alma vivendo outras experiências. E como na 5D tudo está ligado, o plano astral ele também está ligado com o plano físico. Então, por isso que você passa a lembrar mais dos seus sonhos, a se perceber mais nos seus sonhos, a sonhar até mesmo com outras versões suas, tá? E nesse período também, pessoal, uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é: possíveis pessoas que apareçam no seu sonho são você. Tá? Então você pode, por exemplo, sonhar uma outra pessoa, mas na verdade ela é uma extensão sua e ela quer te dar algum recado, algum sinal,
mostrar alguma coisa para você, ensinar alguma coisa para você, tá? 11º sinal, menos medo e mais autoconfiança, mais confiança. Então aqui a gente fala de você que tem medo, né? Eu que tenho os meus medos também, mas aqui o medo ele não domina mais você, porque o medo ele é uma das maiores coisas que é colocada pelo sistema, pelo governo, pelo poder, pela Matrix, para controlar você, tá? Aqui a gente fala até de questão, né, voltada para o lado de religiões também, ou de alguma maneira onde você, se você fizer tal coisa vai te acontecer. E aí, aquilo controla você, tá? Claro que aqui você tem uma noção de que toda ação gera uma consequência, né? Só que por você já estar vibrando nessa energia da quinta dimensão, você passa a agir de maneira mais consciente. Então você deixa de fazer coisas que antes você fazia, que resultariam na tua vida em uma energia negativa, né? Vamos dizer assim, uma consequência mais negativa, tá? Mas o medo ele se transforma em confiança. Então você tem mais coragem, mais iniciativa para enfrentar o seu medo, que ele não vai sumir, tá? O medo ele tem que ser enfrentado para que você aprenda a conviver com ele, né? Para que você veja que ele não é maior do que você é maior do que ele. Então, ele deixa de te controlar e você controla ele, ok? 12º sinal, menos julgamento e mais compreensão. Então, você passa a ser uma pessoa que julga menos os outros. Inclusive, você não vai julgar a pessoa que escolheu não estar na quinta dimensão, né? Você não vai julgar lá o coleguinha, a coleguinha que está na consciência da 3D. Você vai observar. Neutro, né? Aqui na base da neutralidade. Você não vai observar, nossa lá, fulano tá fazendo tal coisa. Isso não tem nada a ver com a quinta dimensão. Fulano não vai para a quinta dimensão porque tá fazendo tal coisa. Não existe aqui o julgamento. Cada um com seu cada um. Então você passa a compreender melhor as coisas e você entende, fulano tá agindo de tal maneira por conta disso. Tudo bem, é o processo de fulano, né? E isso não significa que você não possa ajudar se for pedida a sua ajuda, né? Ou se você entende que pode fazer alguma coisa e a pessoa também ela permitiu, tá? Porque cuidado aí com a invasão também de livre-arbítrio, ok? 13º sinal, menos apego e mais liberdade. Uma das coisas que não tem na 5D é o apego excessivo, principalmente à matéria. Isso aqui é meu, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, isso aqui não é de mais ninguém. Eu vou levar isso aqui para onde eu for, né? Não, tá? Isso não pode, no sentido, né, de não ser viável, nem que você queira, né, levar esse tipo de energia, de vibração para a quinta dimensão. Então, o desapego, ele é importante. Por quê? Qual que é o ensinamento da quinta dimensão em relação a isso? Tudo que tem aqui é emprestado. Nós estamos aqui vivendo uma experiência humana. Então, o que tem aqui você pode, sim, claro, né, ter conquistado, adquirido, comprado, mas é o momento. Então, se você se apega a isso, quando você for, né, e aqui tanto for para a quinta dimensão a nível de consciência, né, quanto também quando você desencarnar, de fato, você não vai levar nada disso, né? Então aqui você já começa a se desapegar para não ficar preso à matéria. E outra coisa, o apego à conquista, à compra, o adquirir também é um mecanismo de controle da Matrix, tá? Eu não estou falando aqui que você tem que abdicar de nada na sua vida, que você deva ter o pior, o mais barato, não é nada disso, tá? Viemos aqui para viver a prosperidade, sim, ter o melhor do melhor. Porém, você ficar pegado ao melhor, aí que é o problema, ok? 14º sinal, menos necessidade de controle e mais entrega. Então você entende que, olha, tem coisa que eu não posso controlar, tem coisa que é isso mesmo e tá tudo bem, segue a vida, segue o baile, né, como falam por aí. Então você entra no flow, no fluxo na vida, né, você passa a ver que tudo está acontecendo ao mesmo tempo no sentido das energias elas estarem se movimentando. E você percebe para onde a vida está me levando agora, né? Para onde a vida está me encaminhando, conscientemente falando, ok? Então você entrega, né? Como se você entregasse. Você entende também que, olha, o que eu posso controlar aqui tem a ver comigo, e não com o outro ou com acontecimentos externos, né? Então você deixa de lado também essa questão. 15º sinal, menos ego e mais consciência. O ego, ele faz parte da 3D, né? Então, quanto mais você vai se desenvolvendo aí para a quinta dimensão, o ego ele vai ficando para trás. E aqui eu falo do ego no sentido exagerado, tá? Exacerbado. Não no contexto, por exemplo, de autovalorização, de amor próprio, né? Porque o ego também está relacionado com esse ponto aí, ok? 16º sinal, aceleração nas suas cocriações,
tanto na questão mental quanto na questão emocional. Então, quinta dimensão, pessoal, como eu falei, a materialização lá, ela é quase que instantânea, né? As coisas elas não demoram muito tempo para poder acontecer. Então, aqui agora você já pode começar a presenciar um aceleramento das suas manifestações. Você pensa uma coisa hoje, amanhã aconteceu. Você sente uma coisa hoje, de tarde aconteceu. Entende? Observe isso na tua vida, porque eu tenho certeza que já está acontecendo, tá? Aqui eu tenho presenciado também essa questão, principalmente com coisas que têm a ver somente comigo, né? Só depende de mim, por exemplo, para acontecer, não depende de uma outra pessoa, tá? Observe isso aí na tua vida e fala aí depois nos comentários, né? Deixa aí nos comentários o que você tá percebendo, o que você não tá, ok? Salva também esse vídeo, porque ainda tem um longo período pela frente, então muitas coisas que estão aqui, se você ainda não percebeu na tua vida, ainda vai acontecer, tá? Desde que você tenha escolhido passar para a quinta dimensão. 17º sinal e último, maior intuição e conexão com a espiritualidade. Aqui você começa a perceber que você nunca esteve e nunca estará sozinho, pois afinal você faz parte do todo. E aí a sua percepção, a sua intuição, a sua sensibilidade, conexão com o espiritual, ele aumenta e muito. Então você começa a perceber que você está entendendo mais as coisas, captando melhor, né, as mensagens aí da espiritualidade para você, o que o universo ele tem te entregado, porque de fato somos todos um, né? Então é isso, tá? Esses são os sinais que eu trouxe aqui para você. Pode ter outras coisas também, se você inclusive está percebendo na sua vida alguma coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários, tá? Para que a gente possa discutir, entender, agregar na vida também de outras pessoas e após sair daqui, busque mais conhecimento, busque mais informação sobre a transição planetária, sobre as dimensões também, né? Porque agora estamos indo para a quinta, mas provavelmente, né, no futuro mais distante, iremos aí para a sexta e por aí vai, né? Porque a 3D ela não volta, não aqui para o planeta Terra, né? E aí com isso também o que acontece? Aqui tem uma coisa que eu vou falar agora, mas eu deveria ter falado no começo, só que eu esqueci. Você vai continuar convivendo com as pessoas que escolheram estar na 3D, tá? Algumas vão permanecer aqui até um certo ponto, porque haverá um ponto, pessoal, onde vai haver a separação definitiva, tá? As pessoas que escolheram estar na 3D, elas irão para outro planeta, tá? Para outro lugar que está sendo preparado para isso, ok? Mas enquanto isso não acontece, você vai continuar vivendo aqui com as pessoas que escolheram estar na 3D. Só que você não vai experienciar na tua vida coisas que têm a ver com a 3D. Então você pode ver, por exemplo, algo acontecendo na rua ao lado e na sua rua não. Você pode ver algo acontecendo na casa de alguém e na sua casa não. Entende? Então é o mesmo lugar, mas as experiências vão ser diferentes. Assim como a pessoa que escolheu estar na 3D, ela não vai experienciar coisas que você vai experienciar que tem a ver com a 5D. Entende? Então o lugar ele permanece o mesmo até um certo ponto, mas as experiências totalmente diferentes. Inclusive tem coisas que você talvez assim nunca fique sabendo que aconteceu, tem pessoas que você nunca mais vai ver, porque não estão mais na mesma frequência, ok? Então é isso que eu tinha para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até o próximo vídeo, até a próxima leitura.